Louvando, Senhor, ofertando a sua comunhão, você possa abraçando e terminando o seu irmão que está aqui com você, possa uma boa noite por ele. Continue, Pai, nos livrando de todo mal. Continue nos dando sabedoria, Pai. Abençoe nossas famílias. Que o Senhor esteja à frente, Pai, de cada plano
cada decisão. Pai, quero te pedir, Senhor, por aqueles irmãos, Pai, que estão enfermos, estão, Senhor, amados, que o Senhor, Pai, possa levar cura, trazer cura para eles, Pai, que eles possam se restabelecer, Pai, o mais rápido possível, Pai, que eles possam ter a saúde restabelecida o mais rápido possível, para estar junto conosco aqui. O Senhor, Pai, continue abençoando também os ministérios desta igreja, Senhor, cada líder que está à frente, Pai, sabe, Senhor, das dificuldades de cada um, Senhor, mas confiamos em Ti. Que o Senhor esteja à frente, Pai, nos dando sabedoria, Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque a Tua vontade, Pai, ela é boa, agradável e perfeita. Então pedimos, Pai, que seja feita a Tua vontade. Abençoe também esta semana que se inicia, Pai, tudo que vai acontecer, Pai, tudo que nós fizemos, Pai, seja para Ti. Cuide, Pai, nos proteja onde quer que errarmos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de pé. Nós vamos estar falando o nosso tema desta noite, logo após nós estar fazendo a leitura bíblica. O coração grato reconhece quem Deus é. Vamos falar juntos? O coração grato reconhece quem Deus é. Leitura bíblica está no primeiro livro dos Crônicas, 29, 11 e 12. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é Teu. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu te exaltaste como chefe sobre todos.
motivo, mas nós sabemos que esse é o mandamento, Senhor, que nós devemos sempre cumprir. Que o Senhor possa sempre dar essa oportunidade, Senhor, de com alegria trazer os nossos dízimos e ofertas aqui no teu lugar, ó Pai. Senhor, que esses valores sejam bem administrados, ó Pai, e que o Senhor possa estar sempre abençoando a nossa igreja. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, na sua presença, Senhor, estamos. Te agradecemos, Senhor, por essa semana, Senhor, que terminou. E te pedimos, Senhor, essa semana que se inicia, Senhor, que as tuas bênçãos possam recair sobre nós. Que nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, que tudo correu bem conosco, tu nos guardaste, tu nos livraste do mal, Senhor. Muito obrigado por isso. Te entregamos, Senhor, essa nova semana que entra agora, que nós possamos, Senhor, chegar a ti por derrama as tuas bênçãos sobre cada membro da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oramos. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos te entregar em nome do nosso pastor Gabriel, ó Deus, e trazer a mensagem que o Senhor ministrou no coração dele, ó Pai, para os nossos corações. Seja com ele, Pai, abençoando, guardando e livrando de todo mal, Pai. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez. E o nosso propósito é sempre o mesmo: ao nosso Deus adorar. E isso fazemos com louvores, com leitura de porções da palavra de Deus. Isso fazemos orando, no nosso momento de comunhão também, uns com os outros. Deus está presente e está olhando para cada um de nós, olhando para o nosso coração para certificar a verdade de que estamos a Ele adorando. Na verdade é um culto coletivo, mas cada um adora o Senhor. Então cada um de nós é o adorador e todos juntos somos adoradores neste lugar, adorando ao Senhor nosso Deus. Irmã Luciana, por gentileza, volta ao tema do culto. Pela manhã e agora à noite também, o pastor resolveu tirar o tema para o culto do próprio texto. Olha o que está no texto lá de 1 Crônicas 29, de 10 a 18. O tema desse texto para este culto é coração grato, reconhece quem Deus é. Então, nesta oportunidade de culto ao nosso Deus, eu gostaria de pedir a 3 irmãos, ficando em pé no seu lugar, e compartilhem com nós outros uma bênção que você, neste momento, é grato a Deus. Eu sei que temos muitas bênçãos do Senhor que nos sustentam nesta vida. Mas esses 3 irmãos, eu vou pedir que escolha uma só, compartilhando conosco, numa atitude de gratidão a Deus por ter recebido tal bênção. Quem será o primeiro? Irmão Almeida, que gratidão neste culto o irmão faz a Deus e compartilha com todos nós. Eu estou agradecendo a Deus até hoje o acontecimento comigo naquele capotamento. Os irmãos que estiveram lá em casa, lá em casa,
E ali eu não quebrei nenhuma unha, como o médico disse do meu filho, que foi mesmo um milagre. Então eu só agradeço todos os dias que o pastor de carro com meu Deus, obrigado. Então eu agradeço todos os dias, que foi realmente uma bênção sem igual. Amém. Então o irmão Almir está compartilhando com todos nós, dizendo que continua grato a Deus pelo livramento do acidente que ele sofreu na rodovia. O carro dele capotou e, para quem não sabe, foi perda total. Mas ele não teve perda total, tanto é que ele está aqui conosco, né? Aprove a Deus livrá-lo e hoje compartilhar com todos nós aqui neste culto essa gratidão a Deus, reconhecendo que quem Deus é. Deus pode todas as coisas e ele pôde realmente livrar o irmão Almir daquele acidente. Segundo o irmão ou irmã, a irmã lá atrás, seu nome, irmã? Vamos fazer o seguinte, dá para passar o programa para ela? Amém? Sou muito grata ao Senhor pelo grande livramento que ele deu ao meu sobrinho, né? Pelo meio. O meu sobrinho saiu para fazer o trabalho dele e lá vai novo, 2 camaradas foram ele, levou o que tinha, né? E ficou com ele 3 horas. Você quer matar ele, mas não faça de novo no Senhor. A gente ora, né? Tem a resposta, todo sempre está orando, né? A gente acha que não está nem aí, tem pessoas que acham, né? Mas nós confiamos no Senhor, não, né? Mas na hora certa o Senhor age. Então a gente está sempre orando pela minha família, né? E na hora certa o Senhor age. A gente cuida por 3 horas com ele, e ele ficou tendo problema de pressão alta, né? Mas o Senhor guardou a vida dele. Eu falei assim, não tem problema não. Hoje o Abel vai ficar desses dedos, né? O Senhor guardou a sua vida, né? Ele tem filho, né? Graças a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Rosana, obrigado então por compartilhar conosco a bênção, né, do seu sobrinho. Aprove a Deus também livrá-lo, né? Infelizmente nós vivemos num tempo quando a violência campeia em todos os lugares, mas o nosso Deus nos guarda, nos livra, nos protege. Mais uma pessoa, completando 3, irmã Jane Peixe. Já que teve um lá atrás, na primeira, depois eu vou dar a oportunidade aí. Irmã Jane Peixe. Os motivos de gratidão assim são muitos, né? O primeiro é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Mas esse ano eu tive uma experiência que eu até já passei com os irmãos que eu nesse ano com o Marcos, que ele desmaiou e ele apagou completamente. Eu tive que fazer respiração boca a boca. E eu só lembro que foi muito rápido, mas aquele momento para mim foi assim, parecia uma eternidade. Eu só lembro que eu gritava e eu falava, Espírito Santo de Deus, traz o Marcos de volta. E o Marcos, eu gritei, sacudi o Marcos, ele caiu, eu segurei o Marcos, ele bateu com a cabeça no azulejo e tombou. E assim, foi um susto muito grande. Toda a história do Marcos, eu agradeço a Deus, porque o Marcos está hoje aqui, que ele poderia não estar. Então é um motivo de gratidão desse ano. Graças a Deus por isso, né? Deus se agrada quando nós reconhecemos o que Ele faz por nós. Então nós somos gratos. E esses 3 irmãos já compartilharam conosco a gratidão. E mais um então, já vou dar a oportunidade a mais um. Irmão, seu nome? Meu nome é Valdemir. Valdemir. Eu sou membro lá da Segunda Igreja Batista de Brasília. Ali o pastor Carlos Henrique e a pastora Ana Beatriz. A bênção que eu gostaria assim, de compartilhar com os irmãos é uma bênção que eu já estava precisando receber essa bênção já há muito tempo. Então, o que acontece? Eu coloquei a Uniswan, né, a faculdade ali de bom senso, na justiça. Então, os advogados, poxa, brigaram por mim lá e nessa luta aí, acirrada, a gente ficou em oração e
me procurou, na verdade, ele conseguiu me achar depois desse tempo todo. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Nosso Deus é sempre fiel para conosco. Nós que às vezes não correspondemos à fidelidade de Deus para conosco. Nós vamos ler o texto não só do versículo 11 e 12, mas do versículo 10 ao versículo 18. E gostaria que os irmãos prestassem atenção na leitura do texto que faremos e atenção também à mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite, neste culto e neste lugar. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 18. Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor, Deus nosso, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, ofereci voluntariamente todas estas coisas, e agora vim com alegria que o teu povo que se encontra aqui ofereceu voluntariamente. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o coração deles para ti. O coração grato reconhece quem Deus é. Agradecer é celebrar as bênçãos com o coração. Esses versículos, do 10 ao 18 de 1 Crônicas 29, fazem parte de uma oração de Davi, na qual ele destaca a soberania de Deus, ao mesmo tempo que humilde reconhece que o que temos vem de Deus. Também a importância da generosidade e dedicação voluntária de quem tem um coração grato. A oração do rei Davi enfatiza que os bens materiais, o poder e a prosperidade pertencem a Deus. E o que as pessoas contribuem de coração grato é do que já receberam de Deus. Não à toa usamos a frase: tudo
é de Deus, tudo é para Deus e tudo vem de Deus para nós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que eu observo nesta oração do rei Davi. E eu vou citar os versículos, irmãos, podem sublinhar na sua Bíblia aí para marcar. Então, o que eu observo nessa oração de Davi? Ele reconhece a soberania e a glória de Deus. Por isso, começa louvando a Deus, consciente de que a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade a Ele pertencem, tanto no céu quanto na terra. Isso está claro no versículo 11. Outra coisa que eu observo nessa oração do rei Davi, a atitude humilde de Davi. Ele reconhece a sua condição de dependente de Deus e diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Aqui neste versículo 14, o rei Davi reconhece que a capacidade, a disposição, a prontidão e a voluntariedade em ofertar e contribuir também vem de Deus. Deus nos move a reconhecermos as bênçãos dele na nossa vida e agradamos ao nosso Deus quando nós paramos e a Ele expressamos gratidão pelas bênçãos recebidas. Outra coisa que eu observo na oração, nessa oração do rei Davi, legado de fé. É uma oração, um legado de fé espiritual de Davi para o seu filho Salomão. Lendo todo o capítulo, verão claramente isso. E entendo que esse legado se estende ao povo de Deus em todos os tempos depois de Davi. E a nós, povo de Deus hoje, Igreja de Jesus Cristo, estamos incluídos. Versículo 18. Mas o que eu observo ainda nessa oração de Davi? A ideia central da oração de Davi. A ideia central dessa oração de Davi é a seguinte: tudo é de Deus e tudo vem das mãos de Deus para nós. Quando contribuímos com a entrega de dízimos e ofertas, estamos apenas devolvendo, entregando uma parte de tudo o que é dele, que ele pede de nós. Ou seja, tudo é de Deus e ele nos dá para administrarmos aquilo que é dele. Ou seja, o Senhor, que é dono, é ele, e nós somos administradores, inclusive da nossa vida, administrando com disciplina, cuidado daquilo que pertence a Deus, a nossa vida, o nosso corpo, os nossos bens, a nossa família, o nosso trabalho. Tudo devemos fazer com muito cuidado, porque pertence ao Senhor nosso Deus. E essa parte que Ele nos pede, nós a entregamos, e para nós é um privilégio participar com Ele do sustento da obra de redenção dos pecadores arrependidos. Essa é uma luta do pastor, mas vamos em frente. Infelizmente, nem sempre damos o devido valor às pequenas bênçãos. Nós temos a tendência de só expressarmos gratidão por aquelas bênçãos, aqueles eventos na nossa vida
que nós damos uma dimensão de tamanho e valor tão importante, mas eu acredito que mesmo aquelas pequenas bênçãos que nós até esquecemos são importantes na nossa vida. Então, infelizmente, nós não damos às vezes o devido valor às pequenas bênçãos que recebemos de Deus em nossa vida. Comumente damos, como já disse, a importância somente às vezes recebemos conforme pedimos ou planejamos. Se estiver de acordo, nós agradecemos. Se não estiver de acordo, nós não agradecemos quando deveríamos agradecer. Porque se pedimos a Deus, Ele é Senhor da nossa vida, é dono de tudo. Se Ele não nos concede o que pedimos, nós devemos agradecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Estou me lembrando de um caso há muitos anos, que uma senhora procurou o pastor para pedir ajuda no que diz respeito a um terreno. Um terreno que o vizinho havia tomado, segundo ele, com base na escritura, 1,20 m ao longo do terreno. E ela então também colocou a situação na justiça e pediu ajuda ao pastor para com ela orar, para que fosse feita a vontade de Deus. No dia da oração, eu me lembro que eu disse assim para aquela senhora: a senhora está pedindo uma coisa a Deus. Eu sei que a vontade da senhora é que mantivesse o juiz os 1,20 m no seu terreno. Agora, se não for da vontade de Deus, como é que a senhora vai lidar com isso? Ela disse para mim: pastor, eu vou aceitar. Muito bem, nós oramos, passamos um período orando, e daí 4 meses, rápido, veio a notícia da decisão do juiz. E o juiz deu ganho de causa com base na escritura que 1,20 m era do vizinho mesmo. E ela então veio a mim novamente, dizendo: pastor, e agora? Então eu me lembrei aquela senhora, da oração que fizemos e da pergunta que eu fiz a ela. Então, se o juiz decidiu em favor do vizinho, foi da vontade de Deus. Ela custou entender isso, assimilar isso, mas acabou entendendo. Às vezes acontece conosco também. Nós não gostamos da decisão de Deus, e às vezes queremos arranjar um jeito para alterar a decisão de Deus. Precisamos aprender a sermos submissos à vontade do nosso Deus. Quando nós pensamos assim, eu olho para a Bíblia e eu trago para os irmãos uma verdade, uma lição. A Bíblia nos desafia a mudar essa nossa perspectiva em relação a agradecer as bênçãos recebidas e entender que o nosso bom Deus e Pai tem, sabe e quer o melhor para nós. Não duvide disso, irmãos. Acreditem nisso. Deus sabe, tem e quer o melhor para nós. Nem sempre recebemos dele as bênçãos de acordo com a nossa vontade. Então essa verdade também nos leva a acreditar que tudo que vem de Deus para nós é bom. O nosso Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o nosso Deus é bom. Às vezes nós recitamos isso e esquecemos da verdade que esse verso nos ensina. O nosso Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o nosso Deus é bom. Nosso Deus, meus amados, é bom, amoroso, misericordioso e às vezes contraria a nós, mas Ele não pode contrariar a si mesmo. Por isso, as coisas serão sempre
de acordo com a vontade do nosso Deus. A gratidão nos ajuda a mudar a nossa perspectiva sobre as bênçãos e a enxergar que o que é bom e agradável vem de Deus. Mas o ruim, o que não gostamos e desagradável na vida de quem vive pela fé, na confiança de que Deus é bom o tempo todo, saberá perceber que o que não gostamos ou não queremos pode sim vir da parte de Deus, porque Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. É difícil para muitos assimilar essa verdade, mas nós precisamos aprender a assimilar verdades como essa, porque vem da palavra de Deus. Não à toa que o apóstolo Paulo chega à conclusão na sua vida e relacionamento com o nosso Deus de escrever, inspirado pelo Espírito Santo, que está registrado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem ou corroborem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de deixar para os irmãos 3 lições importantes dessa oração do rei Davi. Gratidão é uma atitude diante da vida. Aos Tessalonicenses, na primeira carta, o apóstolo escreve dizendo: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, neste versículo, Deus está falando que nós o agradamos quando somos gratos por bênçãos recebidas. É da vontade de Deus que nós assim façamos, reconhecendo que as bênçãos advêm para a nossa vida da parte dele. Assim entendo também que a mensagem desse versículo é um lembrete para que pratiquemos a gratidão a Deus em todas as circunstâncias, mesmo em momentos difíceis. E também entendo que gratidão é mais do que um sentimento nosso, de expressarmos em palavras, compartilhando com outros, ou mesmo numa oração, agradecendo a Deus pelo que recebemos. É uma atitude positiva de quem tem um coração grato diante da vida. Quando Paulo exorta, então, neste versículo 18, do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, de darmos graça em tudo, ele está convidando a enxergarmos Deus com a sua mão, nos guiando nesta vida, mesmo diante de situações mais difíceis e adversas que enfrentamos. Agora, olha que interessante. Ser agradecido não é negar a dor. Não é negar a dor que dói. O problema que parece sem solução. A tristeza pela decepção vir de quem jamais imaginamos. Mas temos que agradecer isso, pastor? Sim. Em tudo dá graças. Não só nas coisas boas, mas nas coisas ruins. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Aquilo que nós avaliamos como ruim também vem de Deus para o nosso bem. Então, ser agradecido é reconhecer que, mesmo em qualquer uma dessas situações, boas ou ruins, e muitas vezes até nos fazem sofrer, Deus permanece presente. Ou seja, em qualquer situação, boa, agradável ou ruim, triste, Deus está presente conosco. E é por essa certeza que o crente, nova criatura que é em Cristo Jesus, é convidado a viver com um coração sempre agradecido.
precisamos aprender a ser gratos, não apenas pelas coisas boas, mas também pelos desafios que nos fazem crescer. Eu ouvi de um servo quando era bem pequeno que às vezes as pessoas vão a Deus, compreendem o amor de Deus pela dor. Ou seja, Deus é capaz de até usar o sofrimento de alguém para que essa pessoa olhe para Jesus, olhe para a cruz e nela encontre o Salvador e renda-se a Ele. Segunda lição: gratidão é reconhecer a bondade de Deus. Na oração que lemos de Davi, ele convida o povo de Deus a ter um coração grato. Ele diz, ou melhor, ele canta, lá no Salmo 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus atos com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. Este é um versículo que eu chamo de versículo convite para adorar a Deus com o coração agradecido, um coração que crê, que reconhece a bondade de Deus. O salmista também nos lembra, e lembra a todo adorador, que a gratidão abre portas, e por isso ele convida o povo de Deus cantando e dizendo: entrai pelas portas dele com ações de graças. Está também no Salmo 100. A gratidão e a atitude de agradecer é como atravessar portas espirituais que levam os adoradores de corações gratos à presença de Deus. E isso com reverência, com alegria, por isso cantando, entoando hinos de louvor ao nosso Deus. Nada melhor do que reunidos em culto, cantarmos, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno, único merecedor da nossa parte, louvor e adoração. Eu entendo ainda que gratidão está ligada à paz interior. O apóstolo Paulo então escreve aos cristãos colossenses para exortá-los à prática da gratidão. Ele acreditava e por isso ensinava que a gratidão é um fruto da nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que vive a experiência pessoal com Jesus, que passa pela experiência do novo nascimento, é feito dele uma nova criatura, então ele tem um motivo certo para expressar a Deus gratidão pela nova vida recebida e pela certeza da salvação na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. E é só será e desenvolverá-se discípulo de Cristo Jesus quiser. Ou seja, essa experiência só se desenvolve na nossa vida se nós quisermos. E nós queremos quando nós reconhecemos que Deus é quem nos abençoa. Dei oportunidade aos irmãos compartilharam conosco bênçãos recebidas. Devemos então assim fazer diante de Deus todos os dias. Eu gosto também, às vezes, de lembrar uma situação dessa, como eu já falei aqui outras vezes, a experiência de um casal de missionários visitando uma senhora num casebre, uma região fria dos Estados Unidos. Chegaram naquela casa, aquela senhora estava doente, em uma cama
e ela cantava uma melodia que eu não sei a melodia, eu só sei parte da letra da melodia. E ela cantava dizendo assim: a dor que eu sinto, ninguém vê, Jesus vê. A fome que eu sinto, ninguém vê, Jesus vê. O frio que eu sinto, ninguém vê, Jesus vê. Isto é alguém que realmente conhece quem Deus é, sabe quem Deus é, e mesmo a situação crítica de sofrimento, continua engrandecendo o Senhor da vida. E eu entendo que para ela, ou para qualquer um que passe por uma situação crítica na vida assim, a nossa vida, desde o novo nascimento, está garantida, vida eterna com Deus, por Jesus Cristo. Então, se morrermos nesta vida, e vamos morrer mesmo, morre o nosso corpo, mas a vida está segura em Deus por causa da cruz, por causa de Jesus, por causa da graça de Deus na pessoa de Jesus. Paulo também ensinava dizendo que a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em corpo domine em vossos corações e sejam agradecidos. Isso está lá no versículo 15 de Colossenses, capítulo 3. Esta paz que ele faz referência, fala nesse versículo, é a paz que resulta da prática da gratidão, e que entendemos está ligada ao que ele chama de paz interior, e na prática mostra maturidade das pessoas que vivem a nova vida em Cristo. Quando alguém se dispõe facilmente a agradecer a Deus, isso está demonstrando uma maturidade de vida cristã, de nova vida em Cristo. Está mostrando que reconhece que somos dependentes do nosso Deus para tudo nesta vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos protege, é Ele que nos preserva para Ele mesmo. Porque no dia quando Jesus vier, preservados por Deus, nós receberemos as palavras do Senhor da nossa vida: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Paulo ainda fala que a paz de Deus deve dominar nossos corações, e que a gratidão é parte dessa paz. Então, um coração grato é um coração em paz. Isso significa um coração que está seguro que Deus o sustenta nessa vida, apesar de dificuldades que possamos sofrer, porque Jesus bem disse isso, né? No mundo tereis tribulações ou aflições. Ele quis dizer coisas ruins, mas ele deixou o finalzinho do versículo: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que todos nós ligados a Jesus, Ele vivendo em nós, e nós vivendo por Ele nesta vida, também somos com Ele vencedores. Aí eu vou lá para Provérbios. Eu encontro com o provérbio de número 13, no capítulo 15 do livro dos Provérbios: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, o coração, melhor, a gratidão também faz o coração da pessoa grata, ser mais sensível à voz de Deus. Então, quando nós nos dispomos a agradecer, compartilhar bênçãos recebidas, nós nos tornamos cada vez mais sensíveis à voz de Deus. E a mensagem que podemos tirar deste versículo 13 do capítulo 15 do livro de Provérbios nos lembra que a alegria do coração reflete no semblante.
Então a alegria do nosso coração vai refletir no semblante para os outros, vai refletir na face, enquanto a tristeza do coração afeta o rosto, compromete a aparência e a saúde emocional. Tanta verdade isso, que acredito mesmo que todos nós que estamos aqui já experimentamos alguém olhar para nós e alguma coisa errada. Porque o nosso semblante denuncia o que vai no nosso coração. Se vai tristeza, denuncia que alguma coisa não está bem conosco. Mas se comunica alegria, significa que estamos em paz. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que temos da parte de Deus, pela sua palavra, um convite a buscarmos ainda hoje, na nossa memória, motivos para agradecer. É um convite que eu faço também a todos nós hoje, ainda hoje, antes de conciliarmos o sono, pararmos e lembrarmos algumas bênçãos do nosso Deus e agradecermos cada uma delas. Podem ser, na nossa avaliação, bênçãos pequenas, podem ser também bênçãos que nós avaliamos grandes, mas é oportuno agradecer. Sobre a importância e a força da gratidão, alguém escreveu o seguinte: a gratidão não apenas muda o meu dia, não apenas muda o seu dia, muda a sua vida. Então a gratidão não muda apenas seu dia, muda sua vida. Eu sei que o nosso Deus se agrada quando nós paramos e verbalizamos gratidão a Ele por bênçãos recebidas. Significa que nós estamos reconhecendo que veio dele aquilo que nos fez bem, mas também devemos agradecer aquilo que vem a nós, mesmo não lembrando que vem de Deus. Às vezes vem dele por permissão. Também devemos agradecer. Então, o nosso tema é exatamente esse: o coração grato reconhece quem Deus é. Que Ele nos abençoe e que tenhamos na nossa vida e no nosso dia a dia sempre disposição e prontidão, lembrando bênçãos recebidas no nosso Deus, e a Ele externarmos aquilo que vai no nosso coração, que é gratidão. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana feliz na presença dEle, e que sejamos gratos sempre a Ele por tudo quanto dEle recebemos. Amém? Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor Maria. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, pastor, sua família, a sua casa. Lembrando aos irmãos que temos cantina, tá? Os irmãos estejam ali atrás, contribuindo, que a cantina é revestida para a nossa obra. E também agradecemos a presença de todos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. E o nosso pastor está neste momento fazendo oração final de bênção, e com oração silenciosa estaremos assim despedidos. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos orar. Querido Deus e Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui neste lugar.
O Senhor conhece os nossos momentos difíceis, mas também o Senhor conhece os nossos momentos agradáveis, felizes. É por isso, Deus, que neste momento peço-te que abençoe cada um de nós e que cada um de nós, ó Deus, movidos pelo Espírito Santo que vive em nós, tenhamos sempre um coração grato ao Senhor por tudo que recebemos do Senhor nesta vida, durante todo o nosso tempo de existência aqui na terra. Ó Deus, obrigado por este momento juntos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é rica e eficaz. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, membro desta igreja, e também pela vida daqueles que nos visitam, Deus. Cuida, Senhor, como o Senhor bem sabe, das nossas famílias. Guarda-nos, ó Deus, e livra-nos de todo perigo e mal. E obrigado, Deus, pela provisão diária que o Senhor nos concede cada dia. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado pela igreja da qual somos membros. E, ó Deus, daqui a instantes deixaremos este lugar. Leva-nos em paz e em segurança de volta às nossas casas e conceda-nos, ó Deus, uma semana feliz e abençoada na presença do Senhor. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, agindo em nós, presente neste lugar, e com a Igreja de Jesus Cristo na terra espalhada, hoje